Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma vídeo pré-aula. Eu sou Simara Wexler e falo da Assembleia de Deus, sede da cidade de Blumenau. Nós vamos estar estudando hoje a lição número 2 do nosso segundo trimestre da turma de jovens. E esta lição, nós temos como base Deuteronômios, capítulo 34, do versículo 1 ao 9. Essa lição ela está muito especial, porque nós vamos estudar o livro de Josué. E é um livro riquíssimo, com muitas informações preciosas e que com certeza ampliará o conhecimento, além de bíblico, mas também aumentará o conhecimento do seu aluno acerca das Sagradas Escrituras. E a base da nossa lição, ela, como já havia falado, está em Deuteronômio, no capítulo 34, do versículo 1 ao 9. Ali, a Bíblia Sagrada nos relata que Moisés, ele subiu o Monte Nebo e ali ele avistou toda a terra de Canaã. E Deus fala para ele que esta era a terra prometida, que o Senhor já havia prometido aos patriarcas, que essa era a terra que o povo de Israel haveria de conquistar. E Josué, ele ao avistar aquela terra, eu acredito, amado professor, estou aqui conjecturando, eu acredito que inúmeras promessas vieram à sua mente. Eu acredito que ali Moisés, ele teve lembranças de tudo aquilo que ele passou ao longo daquelas caminhadas, ao longo daqueles anos no deserto. Eu acredito que ali, querido professor, ele deve ter lembrado de tudo aquilo que ele presenciou, das maravilhas que ele viveu e testemunhou. E as Sagradas Escrituras vão nos informar que Moisés, então, ele morre aos seus 120 anos. Moisés, esse homem tão brilhante, um homem tão notável, um homem de fé, de oração. A palavra de Deus nos diz que Moisés era um homem paciente, perseverante. E eu acredito, amado professor, que com certeza Moisés, ao avistar, ao vislumbrar a terra prometida, ele deve ter pensado ou até mesmo falado consigo mesmo que tudo aquilo valeu a pena. Prosseguindo, então, nós vamos entrar no livro de Josué. Mas quem era Josué? A Bíblia nos deixa relatado algumas informações importantíssimas a respeito de Josué. Nós sabemos que Moisés, ele trocou o seu nome de Oséias para Josué. Josué significa Javé, ou Jeová é a salvação. E alguns outros livros também estão relatados alguns acontecimentos de qual Josué fez parte. Por exemplo, nós vamos ler em Êxodo 17, do capítulo 8 ao 16. Ali está escrito que Josué, ele foi o comandante numa batalha contra os amalequitas em Refidim. E ali nós sabemos, né? Eu acho até interessante, querido professor, você estar lendo esta passagem, se tiver tempo, estar lendo com os seus alunos, porque assim ele vai começar a compreender um pouco melhor da personalidade deste personagem, deste homem, né? E nós também vamos ler nas Sagradas Escrituras que Josué, ele foi o assistente de Moisés quando ele recebeu a lei, né, a lei das mãos do Senhor.
Também lemos em Números 13 uma passagem importantíssima, que aos meus olhos é uma passagem belíssima, quando Moisés ele envia os 12 espias para averiguar a terra, né? Espionar a terra, a Canaã, e ali nós vamos ler que Josué e Calebe, eles faziam parte desse grupo, e que apenas Josué e Calebe vieram com uma informação positiva a respeito da terra. Outros 10 homens, eles voltaram com um relato negativo, mas Josué e Calebe, eles foram aqueles homens que eles incentivaram o povo a adentrar a terra prometida, né? Nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu, que o povo, ele decidiu, né? Ele se amedrontou e então eles permaneceram mais um tempo no deserto. Mas Josué e Calebe foram esses homens que realmente animaram o povo e que não foram tão bem, não foi aceita a ideia desses 2 homens nobres. Então, essa passagem bíblica que está em Números 13, eu acredito, querido professor, que também seria interessante você estar lendo com seus preciosos alunos. Ao lermos o livro de Josué, nós nos alegramos muito, porque nós percebemos com muita clareza que Josué, ele era um homem com muitas habilidades militares, mas acima de tudo, ele era um homem que obedecia ao Senhor, que buscava as orientações de Deus. E eu gosto muito disto em Josué, porque ele reconhecia que para ele ser um homem militar com êxito na sua tarefa, ele precisava, antes de tudo, ser um homem espiritual. E queridos, eu quero ler agora com vocês em especial uma passagem bíblica que ela está registrada no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 8. Vamos ler junto? A palavra de Deus diz assim: e o que é a Torá? A Torá é um conjunto de instruções e ensinamentos do conhecimento de Deus e da sua vontade para o seu povo. A lei, queridos, teria que ser observada para que a tarefa militar tivesse bom êxito. E Josué, ele sabia que para que eles conquistassem a terra prometida, a obediência, ela teria que ser total. E eu gosto disso, porque no livro de Josué, nós vamos ver com muita clareza que a obediência era algo que Deus pedia ao seu povo. A palavra de Deus diz, né, lá em Deuteronômios, né, que se o povo ele obedecesse a Deus, eles seriam abençoados. Caso contrário, se eles fossem desobedientes, eles seriam amaldiçoados. E nós vamos ler mais à frente do livro de Josué, que assim que o povo ele sai para conquistar a cidade de Ai, por causa da desobediência de Deus, acontece algo ali muito triste, né? Por causa da desobediência de Acã. Então a obediência era a chave para a conquista da terra. E Josué, sabendo de tudo isso, ele tinha todo esse cuidado em conhecer a vontade de Deus. Queridos, essa nossa lição de número 2 que nós estamos estudando, ela é uma lição riquíssima. A CPAD, ela deixa aqui escrito, né, com muita riqueza os detalhes, que com certeza, querido professor, vai trazer muito ensinamento para os seus amados alunos. Tem um versículo bíblico, queridos, que está escrito lá em Provérbios 15, no Provérbios capítulo 15, no versículo 2, que diz que a língua do sábio
torna o ensino interessante. E eu realmente acredito nesta palavra. Porque quanto mais, querido professor, você buscar o conhecimento nas Sagradas Escrituras e passar isso para os seus alunos, com certeza, querido professor, ele vai se sentir, você vai aguçar o seu aluno de estar conhecendo ainda mais as Sagradas Escrituras. E assim como na época, né, que o Senhor fala para Josué que ele precisava conhecer a Torá, que ele precisava meditar na lei, que ele precisava conhecer e se dedicar, né? Assim nós também precisamos ser nos dias de hoje. Que você venha realmente, querido professor, estar falando com seu aluno a respeito da importância de nós estarmos conhecendo cada vez mais a vontade do Senhor, para que tudo nos vá bem. E, querido professor, a minha dica aqui para você é que você venha pedir para o seu aluno, né? Que você venha instigar o seu aluno a estar lendo o livro de Josué. Nós vamos ler, né, quantas coisas maravilhosas que este livro tem para nos ensinar, quantos conhecimentos e, sem dúvidas, queridos, é um livro que vai nos trazer grande crescimento espiritual. Essa é a minha dica. Nada difícil, porém muito fácil, mas que realmente que o seu aluno ele venha se dedicar e que você venha realmente, né, instruir o seu aluno a estar lendo as Sagradas Escrituras. Porque, querido professor, uma coisa é verdade, é verdadeira, né? Nós sabemos que você tem uma missão, você faz parte de um projeto muito nobre e que, com certeza, os seus alunos, eles te vê como um exemplo, né, de homem ou mulher de fé. Então, a minha oração e o desejo do meu coração é que você realmente venha ser um instrumento do Senhor na vida do seu aluno. Eu queria deixar com você essa dica aqui, tá bom? Até a próxima, muito obrigada, até mais.